Cássio. Oi. Marina. Cássio. Cássio Goulart. Quem é? Tavane, a Liege. Ah, e aí, Légia, tudo bem? Graças a Deus, você. Tudo. Eu fiquei de anotar a última vez que você está entrando com esse nome, eu esqueci. O Cassim sempre entra para mim. Toda vez. Então, e eu não anoto, aí eu acabo esquecendo. Aí toda vez eu te pergunto, né? Uhum. E aí, você tá joia? Graças a Deus, você. Tudo bem. Tudo bem. E você, Marina, tudo jóia? Graças a Deus, estou bem, e você? Tudo. Então tá bom. Bom. Hoje eu lembrei de vocês. Eu passei TCM com uma turma. Aí você lembrou de nós. Eu lembrei de vocês. Ah, é assim então, né? Nossa, tadinha, teve uma moça que tava com uma cara de desespero. Sabe quando a pessoa vai ficando assim? Assustada, né? Você quer dizer? Tadinha. Eu fiquei com dó. Você judia. Judy não, gente. Sou uma pessoa tão boa. Não sou de fazer mal pra ninguém. É surpresa, de vez em quando você aparece as coisas, né? Aí você não fala nada, né? Só aparece, né? Com a surpresa. É, só aparece. Ai, ai, ai. Não, agora eles estão preocupados com o TCM. Não, parece que a surpresa, prazo curto. Aí, mas beleza. Gente, mas vocês sempre têm o fim de semana para fazer. Olha que beleza. É. E eu ainda brinquei com as meninas. Falei assim, gente, o que vocês fazem da meia-noite às 6? Nada. A de meia-noite às 6 não dorme, não. O que você faz da meia-noite às 6? Nada. Vai fazer o trabalho. Dormir, uai, vai dormir, descansar, uai. Ai, ai, ai. Gente, isso me lembra tanto a época da faculdade. Misericórdia. Era terrível. Eu ficava com essas caras também, eu acho. Agora eu dou Assustada. assustada. Você ri. Agora eu tô dando risada, mas já passei por isso. Quando estuda, todo mundo passa por isso, né? Porque trabalha, estuda à noite, então todo mundo tem que passar um pedacinho meio apertado. Mas se não fazer isso, não tem nada na vida, né, também. É. Eu falo que é uma coisa que vale a pena, né? O retorno vem, às vezes até demora um pouquinho, mas vem o retorno. É uma coisa que você não arrepende de fazer. É verdade. E você não sabe a hora que vai ser útil. Pior. Né? Você vai precisar uma hora ou outra. Ai, gente, cadê as meninas hoje? Paola. Acho que elas não querem você hoje, não. Também tô achando, não tô com moral, não. Minha moral tá. Acho que elas não... Seu moral tá caindo? Ai, eu não. Tá terrível, Marina, terrível. Né? Não sei se é isso ou porque eu falei que hoje eu ia falar de exercício físico. Eu tô na fé que seja isso, sabe? Ah, tá. Não, e hoje Não, que eu mas comprei. exercício... Pode falar. Oi? Pode falar. Ó, a Rosana entra. O que você ia falar, ô Marina? Mas exercício físico é bom. Então, não é ruim, não.
E outra, hoje, Anota. não sei se você está vendo no reflexo. Agora que as nossas aulas vão deixar de ser online, que eu comprei um anel de luz para eu ficar mais clarinha, vocês me verem Ah, direitinho. Entendeu? E ninguém vem me ver. Olha que tristeza. Ninguém vem na aula. então, né? Não? Ó, vou dar uma prenda para essas meninas. E aí, Fazer Rosana? exercício. Oi? Fazer exercício é bom, no outro dia você lembra dele. Lembra? E hoje a gente vai falar de exercício e a diferença de exercício físico e atividade física, que a gente acha que é a mesma coisa. A gente vai ver que tem uma diferencinha. É completamente diferente. Completamente. Ó, a Silvani tá entrando. Deixa ela entrar. Assim que ela conectar, a gente começa. Senão a gente fica muito atrasada. Gente, se tiver alguém que não está me ouvindo, clica na tela do celular embaixo, tem um microfone escrito conectar áudio, ligar áudio, alguma coisa assim. Clica nesse botão que aí você vai conseguir me ouvir, tá? Sou eu, viu? Eu acho. Eu tô vendo. É, você mesmo. Ai, ai. Deixa eu só conferir se deu certo. Vamos começar então, meninas. Hoje, como eu estava comentando aqui com a Marina, nós vamos falar de atividade física e exercício físico, que é algo que muitas vezes a gente pensa que é a mesma coisa, né? Porque os nomes são muito parecidos, mas nós vamos ver a diferença. E qual é a importância desses dois, como que a gente pode ajudar? Se a gente estiver cuidando ou de um idoso ou de uma criança, tá? Porque a aula de hoje vai servir para ambos, tanto para criança quanto para idoso. Ah, mas antes, vamos corrigir os exercícios. Eu sempre esqueço dos exercícios. Vamos lá. Primeira pergunta, meninas, falava sobre o que é motricidade, que foi um nome estranho, né, que a gente aprendeu na última aula. O que nós vimos? Motricidade são movimentos, nada mais são... Deixa eu só deixar a máquina entrar. A motricidade, ela é baseada no movimento. E como que esse movimento faz? Então, qualquer tipo de movimento a gente chama de motricidade. A segunda pergunta falava para ser específico, né? Falar sobre a diferença da motricidade fina e ampla. Os dois são movimentos. Qual que é a diferença? A diferença é que a motricidade ampla ou grossa é aquele movimento mais amplo de braços, de perna, de tronco, que quando você gira, isso é motricidade ampla. Quando eu falo de motricidade fina, eu estou falando a músculos pequenos. Por exemplo, o movimento de pegar alguma coisa, movimento de equilíbrio, tudo que é mais fino, que eu uso pequenos músculos, a gente chama de motricidade fina, tá? Por que é importante eu saber disso, tá, Vânia? Porque vocês vão, por exemplo, trabalhar numa creche. Aí vai estar lá, exercícios para desenvolvimento da motricidade fina, semana da motricidade fina. Então, vocês precisam saber que essa semana a gente vai ajudar a desenvolver esse tipo de movimento, tá? Então, tem essas diferenças. E o que eu percebi? Muitas, primeiro, confundiram quando eu coloquei, quando era para definir o que era motricidade, definiu motricidade ampla e na motricidade, depois colocou só o que é motricidade fina. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Primeiro, quando eu falo motricidade, é qualquer tipo de movimento.
seja fino ou amplo. Isso é motricidade, movimento. E ele pode ser amplo, que é aqueles movimentos amplo, grande, e os movimentos finos, que são pequenos músculos envolvidos, tá? Então, só fiquem atentos a essa diferença. E com relação aos exercícios não, perdão, a esses movimentos, ficou alguma dúvida ou tá tudo certo? Certinho aí, Marina? Então tá bom. Eu tô falando da Marina, que é a única que eu tô vendo o rostinho, mas eu tô vendo que a Marina Alva tá aí, Silvania, Rosana, Liege. Se vocês abrirem o rostinho aí, vocês sobem aqui para mim, eu vou ver vocês também, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver só se alguém está com dificuldade. Não. Então, hoje nós vamos ver, principalmente, qual é a diferença da atividade física para o exercício físico. Ó, a Marinalva, apareceu aí, Marinalva. Deitadinha. Isso aí. Ó, então vamos lá, meninas. Vamos primeiro classificar, tá? Quando eu falo, existem 3 tipos diferentes de atividades físicas, tá? Primeiro, é atividade física mesmo. O que é atividade física? É qualquer tipo de movimento, tá? Que o resultado é a contração do músculo voluntário e leva a gasto de energia. Exemplo, levantar da cama, escovar o cabelo, ir para o trabalho, limpar a casa, passear com o cachorro. Tudo isso é atividade física. Mexer meu corpo é atividade física. Exemplo, tomar banho, estudar, qualquer tipo de coisa que eu movimento é uma atividade física. O que é diferente de exercício físico. O exercício físico é uma categoria de atividade física, tá? Mas qual que é a diferença? O exercício físico... Deixa eu só deixar a Paola entrar. O exercício físico, ele é mais organizado. Geralmente, no exercício físico, eu tenho grupos musculares que eu vou trabalhar, grupos específicos, e eles vão variar o exercício físico. Vai variar dependendo do quê? Da duração. Então, tem exercícios mais curtos e exercícios mais longos. Tem exercícios com intensidades diferentes, o que vai ser muito importante para vocês, tá? Porque quando a gente fala de intensidade, é justamente o cálculo que vocês vão ter que fazer, ter essa sensibilidade. Frequência, ou seja, quantas vezes por semana eu vou fazer. E o ritmo. Isso também vai afetar. Isso é exercício físico. Então, uma atividade aleatória que eu estou mexendo no meu corpo é uma atividade física. Se é um objetivo específico, por exemplo, musculação, andar de bicicleta, yoga, pilates, a própria dança. Quando eu faço isso, isso é um exercício físico. Eu estou trabalhando com grupos específicos, com grupos musculares específicos. O que também é diferente de um esporte. O esporte, ele já vem com o conceito de desempenho, ou seja, geralmente é uma competição, tá? Que pode estar envolvido forma, como por exemplo na ginástica olímpica, menor tempo, como por exemplo natação e atletismo, e número de vezes, como por exemplo basquete, futebol, onde o que conta são os gols, né, os pontos feitos. Isso é um esporte. Um esporte, ele pode ser coletivo, com várias pessoas, ou individual. Mas geralmente tem regras quando eu falo em esporte, e além das regras, eu vou ter também o quê? Competição. Se não tem competição, ela entra como exercício físico. Eu vou nadar uma vez por semana. É um exercício físico. Agora, se eu estou competindo com outras pessoas, aí é um esporte.
tá? Então, tem essa diferença. A gente tem atividade física, qualquer tipo de movimento. Fiz movimento é uma atividade física. O exercício físico, onde eu vou ter duração específica, intensidade, e ele vai trabalhar alguns grupos musculares específicos. É exercício físico. E se esse exercício, ele é feito... Só um minutinho que a Leia tentando. E se esse exercício físico, ele é feito de uma forma de competição, ele é um esporte, tá? Então, vamos caracterizar, né? Vamos colocar, então, certinho. Qual é a diferença entre atividade física e exercício físico? Atividade física, qualquer movimento feito pela musculatura, pelos músculos, que gere gasto de energia. Exercício físico é uma atividade sistematizada, com sequência de movimentos, e eu tenho um objetivo, tá? Geralmente, esse objetivo está ligado ou à saúde, como, por exemplo, eu quero melhorar meu condicionamento físico, eu quero conseguir sair daqui, correr lá no portão e voltar sem ficar ofegante. Eu vou melhora de saúde. Ou pode ter também um objetivo estético, como, por exemplo, eu quero perder peso. Eu quero tornar minha musculatura mais rígida. É algo estético, tá? Então, essas são as diferenças. E quando eu falo sobre definir, então, ficou bem claro, né? A atividade física. Qualquer movimento que gere gasto de energia, que a pessoa sai do repouso, é atividade física. Exemplo: andar, correr, subir e descer escadas. Agora, o exercício físico, além do gasto energético, eu vou ter o quê? A melhora da aptidão física, melhores índices de saúde, então a pessoa vai ganhar condicionamento físico, melhora a respiração, e também pode ter uma melhor estética, tá? Exemplo: musculação, natação, artes marciais. Lembrando que, se for uma competição, como por exemplo, futebol, artes marciais, natação, se tiver um aspecto de competição, entra como esporte, tá? E para a gente ter uma ideia, quanto que a gente gasta geralmente de calorias? Uma mulher, ela gasta em torno de 1.200 a 1.400 calorias por dia, sem atividade física. O que isso quer dizer? Se eu ficar lá na minha cama o dia todo, não levantar, ficar só deitado, nem me mexer, quanto que meu corpo vai precisar de energia para o meu coração bater, os meus pulmões respirarem, né? Para aquelas atividades básicas do corpo, como se eu estivesse vegetando ali. Quantas calorias eu preciso? 1.200 a 1.400 calorias. E a dos homens? Dos homens, o gasto energético do homem é maior. Ele precisa de 1.800 a 2.000 calorias para ele ficar em repouso, sem fazer nada. Nada, nada, nada. Então, no mínimo, eu tenho que ingerir isso por dia. Mas, se eu faço qualquer tipo de atividade física, o que é atividade física? Qualquer movimento que gere gasto de energia. Essa necessidade energética aumenta. Então, se eu levanto da cama, se eu tomo banho, se eu escovo os meus dentes, se eu estou escovando meus dentes, isso é um movimento, não é? Os músculos não precisam contrair, relaxar para conseguir fazer o movimento? Então, o meu gasto energético vai ser maior, tá? Por que isso é importante? Quando a gente estiver lá na frente falando sobre necessidades alimentares, eu preciso ter sempre isso em mente. Tá, o meu paciente, ele tá acamado,
Ou ele é ativo, ele levanta, ele toma banho sozinho, ou ele é um paciente que está na cadeira de roda. Essas limitações de movimentação, né, de quanta atividade física esse paciente faz, deve me levar a pensar, nossa, se ele não se movimenta, ele precisa ingerir menos calorias, a alimentação dele precisa ser controlada. Senão esse paciente vai acontecer o que com ele? Ele vai engordar. E não é isso que a gente quer, tá? Opa, deixa eu deixar a Gislaine entrar. Peraí. Isso. Então, qual que é um exemplo de atividade física? Algumas pessoas moram em casas com escada. Então, subir e descer a escada é uma atividade física. Qualquer outra coisa que é um movimento que a gente fala assim, ah, mas isso não é uma atividade física, é coisas do dia a dia. Mas eu tô me movimentando, eu tô tendo gasto energético, tá? E é importante destacar que essas atividades físicas, elas podem ser consideradas também um exercício físico, como, por exemplo, a escada. Quem aqui já foi numa academia que tem aquelas escadas que você tem que ficar subindo, subindo, subindo eternamente? Olha lá, a Marina já levantou a mãozinha. Então, gente, é uma atividade física subir a escada? É algo do dia a dia? É. Mas quando eu vou na academia, eles transformam essa atividade física num exercício. Por quê? Porque ela foi sistematizada, ou seja, eu tenho todo um sistema, eu não vou subir 2 degraus e parar, eu tenho toda uma sequência. Eu tenho um objetivo, né? Por que eu estou subindo a escada? Ah, porque eu quero fortalecer meus glúteos, a região do bumbum, da coxa. E dura um tempo específico. Ah, você tem que ficar lá subindo a escada 15 minutos. Então, era uma atividade física e passou a ser um exercício. Ah, Tavani, por que você está falando isso? Porque, gente, se nós temos um paciente, seja ele idoso ou uma criança, o que vocês acham melhor? Que ele faça um exercício físico ou que ele faça uma atividade? Com base no que nós conversamos até agora. Marinalva, Marina, o que vocês acham melhor? A Paola está aí também, Rosana. O que vocês acham melhor? A pessoa fazer uma atividade física ou fazer um exercício? A primeira opção, atividade física. Segunda opção, exercício físico. O que vocês acham? Mostra os dedinhos aí para eu saber qual que vocês acham melhor, atividade ou exercício? Exercício, ó. Atividade física. Atividade, Marina falando que é exercício, Paola falou que é atividade. Então, nós estamos aí numa controvérsia. Qual é melhor? Vamos falar de forma técnica. O melhor é eu fazer o exercício físico. Né? Por que é melhor eu fazer o exercício? Porque o exercício ele é sistematizado, ele tem um objetivo e ele dura um período determinado. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que uma criança ou que um idoso vai querer ir para academia, fazer uma atividade física? A maioria não quer. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que ter em mente, pessoal, meninas, que a gente pode transformar atividades do dia a dia em exercícios físicos. Como, por exemplo, subir a escada. Fazer isso de uma forma que essa pessoa que eu estou cuidando faça essa atividade de forma sistematizada, com um objetivo, por um período. E assim, essa atividade vai ser muito mais efetiva para a saúde dela. E ela não vai precisar ter gasto com academia, com pilates, com professor e tudo mais. E ela não vai estar nem percebendo que ela está fazendo isso. Então, é isso que eu preciso pensar. Tá? Por isso que a gente está falando dessas diferenças. Mas e o exercício físico, então? Vamos lá. O exercício a gente viu que ele tem que ser sistematizado, ou seja, tem que ter
uma sequência específica, duração, uma sequência de movimentos para que a pessoa possa melhorar seu condicionamento físico ou atlético. Então, tem que ter esses requisitos. Quais são os requisitos para ser um exercício físico? Ser sistematizado, ter um objetivo e duração específica. Se tiver essas 3 características, eu posso considerar uma atividade, um exercício, tá? E por que que é importante? Quando eu falo em exercício físico, a pessoa, principalmente aqui na parte de idosos, tá? Aumenta a massa muscular. O que que acontece conforme a pessoa vai ficando velhinha? Vai perdendo massa, não é? Vai ficando fininha, 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 e isso não é bom para a saúde, gente. Quando a pessoa começa a perder muita massa muscular, principalmente quando acontece de uma vez, é um sinal para eu ficar alerta. Que alguma coisa no metabolismo dessa pessoa não está certo. Eu preciso de atenção nesse aspecto, tá? Então, a atividade física é uma forma dessa pessoa não perder massa muscular, porque se ela estiver ativa, movimentando, isso não acontece. Outro benefício aumenta a saúde, melhora o sistema cardiovascular. O que é o sistema cardiovascular? Circulação do sangue e coração. Então, ajuda muito a atividade física. Porém, eu preciso do aval do médico, ou seja, essa pessoa ela tem que ir no médico e o médico autorizar, falar, ó, ela pode sim fazer uma caminhada, mas ela não pode ficar subindo e descendo escada. Acontece dos médicos darem essa orientação. E por que que eu tenho que respeitar esse tipo de orientação? Porque já que a atividade física força o coração, se o coração dessa pessoa já estiver frágil, quando eu exigir que o coração funcione, ele não vai dar conta. Aí a pessoa pode ter um infarto, pode ter um problema cardíaco, tá? Então eu preciso sempre dessa autorização do médico. E outra coisa muito boa da atividade física, do exercício físico, na verdade, e aqui serve tanto para idosos quanto para crianças, quando eu pratico um exercício físico, meu sistema imunológico funciona melhor. O que isso quer dizer? O que é o sistema imunológico? Meu sistema de defesa. Meu corpo ele consegue combater melhor as doenças. Por isso que a atividade física é importante, tá? Além disso, ela vai combater a obesidade, que é um grande problema, auxilia no controle do colesterol também. E algo que a gente está precisando muito nesse período de pandemia, o exercício físico ajuda na saúde mental, gente. Nesse período que a gente tem que ficar trancada dentro de casa, né? Que nem na escola a gente está indo. Não tem aquele dia que você parece que você acorda com energia e te dá uma vontade de sair correndo, parece que você está com uma angústia, uma coisa. Aí você sai para fazer uma caminhada, parece que você volta melhor. Você gasta aquela energia, que você amplia a sua mente. Isso é o quê? É um dos benefícios do exercício físico, gente. Eu até mencionei naquela oficina sobre depressão e ansiedade, que pessoas que têm depressão ou ansiedade, se elas não fizerem atividade física, elas vão ser eternamente dependentes de medicação. Isso não quer dizer que o exercício físico substitui o medicamento. Não, não substitui. Mas quando eu eu uso um medicamento e faço atividade física, o meu corpo começa a liberar hormônios que vai me ajudar a lidar melhor com a depressão e com a ansiedade. Então, quer ficar bem? Faz atividade física. Eu também não sou muito fã, sempre fui mais sedentário, mas é importante para a nossa saúde, tá? Se a gente quer ficar bem, atividade física é um requisito, tá? Então, os exercícios físicos vão proporcionar saúde e bem-estar,
tá? E também pode ser uma recreação ou diversão, tá? Porque faz bem para o corpo. A Marina, antes de começar a aula, ela falou assim, a atividade física é muito boa, a gente lembra dela no outro dia, né? Que você fica toda dolorida, corpo doendo, que você não consegue nem sentar, né? Você senta na cadeira, tudo dói, tudo mais. Isso é verdade. Mas não é gostoso quando você já pega o ritmo, seu corpo vai acostumando, você vai lá, você encontra com pessoas, você se sente mais disposta, né? A disposição de quem faz atividade, um exercício físico, gente, é outra. A pessoa consegue fazer o trabalho do dia a dia, dar conta de tudo. Por quê? Porque o corpo está condicionado. Mas é preciso esforço, principalmente no começo. Por quê? O nosso corpo, ele tende, a tendência dele é não gastar energia. Nosso corpo, ele não quer gastar energia, ele quer economizar energia. Então, o que ele quer fazer? Ficar em repouso. Quer ir para o sofá, para a cama, para a poltrona, qualquer lugar menos para academia, para a rua, fazer exercício. Então, a gente tem que lutar mesmo, é uma luta contra o nosso próprio corpo, para você fazer uma atividade física, um exercício. E quando a gente soma isso com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa idosa, que os nervos naturalmente já vão atrofiando, essa pessoa ela já está mais sensível à dor, é ainda mais complicado. Porque o exercício físico, gente, demora um pouquinho até eu ver os resultados. Mas vem, não pode desistir. Alguns estudiosos dizem que é preciso cerca de 21 dias para se fazer um hábito. Então, prometa para você mesmo, ou se você está cuidando de alguém que tem condições de fazer uma atividade física, um exercício, fala assim, vamos fazer um mês, um teste. Fazer um mês de atividade física ou de exercício físico. Depois de um mês, o corpo já vai começar a pedir. Se você não faz atividade física, você fica com aquele mal-estar, aquela sensação que o dia não está bom. Por quê? Porque o corpo começa a pedir. Você fez um hábito, o que é o ideal, tá? E quais são alguns aspectos que o exercício físico ele pode fortalecer em nós? São aspectos, meninas, que a gente vai ver em capítulos separados, tá? Nós vamos aprender sobre força, resistência, equilíbrio e flexibilidade. Por que nós vamos falar desses quatro? Que são os 4 pilares para uma vida saudável, tá? Se eu tô com algum problema em um desses, a minha qualidade de vida fica comprometida. Então, tô cuidando de alguém, às vezes essa pessoa ela não quer fazer uma atividade física, mas ela tem que treinar força, resistência, equilíbrio e flexibilidade. Pelo menos isso ela tem que treinar, tá? E quais são algumas atividades que treinam esses quatro? Musculação, ginástica, futebol, vôlei, basquete, natação, hidroginástica, artes marciais, caminhada e alongamento. Então, se eu estou cuidando de uma criança, eu vou falar para ela ir para uma academia? Não, nem pode, né? Eles nem aceitam crianças na academia. Mas eu posso colocar essa criança para fazer natação, posso colocar ela para fazer futebol, vôlei, que vai treinar, ou pelo menos orientar, né, os responsáveis a colocar essa criança. Por que isso é importante? Porque vai treinar esses 4 aspectos, de força, resistência, flexibilidade e equilíbrio. São 4. Agora, se eu estou cuidando de uma pessoa idosa, vou colocar ela no futebol? Não, gente, você vai acabar com a pessoa. Vai colocar numa hidroginástica, num alongamento, uma aula de alongamento, que é o ideal, gente. Se você está com uma pessoa idosa, as atividades mais importantes eu menciono a hidroginástica e o alongamento. Por que esses dois?
O alongamento vai ajudar a impedir que os nervos, né, vão atrofiando, ou seja, que a pessoa vai ficando encurvada, vai perdendo a movimentação. O alongamento vai ajudar nessa parte. E a hidroginástica vai ajudar. Vocês lembram que eu mencionei sobre recuperação de massa muscular? Hidroginástica é ótima porque eu tenho a recuperação de massa muscular sem impacto nas articulações. Então, se esse paciente tem desgaste, tem artrite, tem artrose, reumatismo, a hidroginástica é a atividade mais indicada porque eu não tenho impacto, que eu tenho em todas as outras, mas na hidroginástica eu não tenho impacto, tá? E além disso, opa, o Odete está entrando. E além disso, o que acontece com esse paciente? Ele... Ai, perdi a linha de raciocínio. Eu estava falando? Além disso, esse paciente, quando eu falo em atividades como, por exemplo, natação e hidroginástica, eu faço muito treinamento da respiração. Eles treinam, por exemplo, fica dentro da água tantos segundos, conta até X debaixo d'água. Gente, isso é ótimo para quem tem asma, bronquite, qualquer tipo de problema respiratório. Para quem tem esses problemas, atividades como natação e hidroginástica são muito indicadas, tá? Tem um efeito bem significativo para essas pessoas. E o que eu preciso saber? Que para cada fase da vida tem uma orientação. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela fala qual que é o ideal, quanto tempo e qual é o tipo de atividade que um paciente precisa fazer. Em qualquer idade, ele separa as idades e fala, uma pessoa com tal idade, o ideal é que ela faça tanto de exercício físico. Um paciente com X, com idade tal, o ideal é que a atividade seja numa intensidade X. Então, tudo isso, a OMS, ela preconiza, ou seja, ela diz como deve ser feitas as coisas. E, para quem não sabe, a OMS ela é muito importante. A OMS é um órgão das Nações Unidas que dita o que é um grupo de cientistas do mundo todo que eles falam, olha, isso é importante. Cavani, Pode falar, Odete. cheguei agora, bem. Eu vi que você chegou. Eu ainda falei para as meninas, falei, Odete, está chegando. Cheguei agora. Ó que eu acabei de chegar e já entrei. Que bom. Seja muito bem-vinda, viu, Odete? Obrigada, querida. Então, a OMS, ela tem essa importância. E principalmente agora, nesse período de Covid, a gente vê que ela que dita, você tem que fazer um distanciamento de tal, fecha, abre. É a OMS que dita, tá? Meninas, nossa aula vai cair em menos de 1 minuto. Voltem que a nossa matéria não acabou, tá? Então, assim que cair, vocês voltem que a gente ainda tem mais coisas para considerar juntas.